Olá, queridos, a paz do Senhor. Pastor Anderson Silva falando. Você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical e na aula de hoje estudaremos a lição de número 2 desse terceiro trimestre de 2021. Essa lição que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo está em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19 e o versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Sabe qual é o nosso desafio? O nosso desafio em relação a isso é unirmos os nossos propósitos com o conselho do Senhor. Por quê? Porque o conselho do Senhor permanece. O que nós diremos, o que eu estou querendo que você aprenda com isso. Quando eu uno os meus propósitos com os conselhos do Senhor, a primeira coisa que eu busco é a direção. Direção de Deus. Antes de estabelecer um propósito para a sua vida, busque primeiro a direção de Deus, porque se os teus propósitos estiverem estabelecidos na direção de Deus, o teu propósito será conforme o conselho do Senhor que permanece para sempre. Verdade prática. E essa verdade prática é uma verdade prática que precisa estar interiorizada na sua vida, hein? Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso, e entenda que esse conselho amoroso, nós temos, infelizmente, nós temos uma visão, muitas vezes uma visão equivocada de amor. O conselho amoroso é um conselho também que nos confronta. O conselho amoroso não pode ser só aquele que massageia o nosso ego. É um conselho que nos confronta. O conselho amoroso é aquele que, seja como ele for dado, ele visa sempre o crescimento, visa sempre a restauração, visa sempre algo melhor para a nossa vida. Então, o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: aquele que é capaz, e eu vou fazer questão de frisar aqui também, aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Então perceba, o problema do mau conselho não é nem quem dá, é quem o recebe. Porque quando eu recebo um mau conselho, é claro que eu não devo ficar buscando como conselheiros pessoas que eu sei que só administram maus conselhos para a minha vida. É claro. Mas quando alguém, e se porventura alguém administrar um mau conselho sobre a minha vida, eu preciso ter discernimento. Eu preciso aprender a distinguir isso e entender o seguinte: esse não é um bom conselho. E se não é um bom conselho, não deve ser isto que nós vamos praticar. Então, quem distingue, quem tem essa capacidade de distinguir os bons dos maus conselhos, toma decisões sábias. Objetivos da nossa lição. Objetivo específico. Nós temos aqui objetivos específicos, está aqui, objetivo geral. Ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E objetivos específicos, cada um ligado a um ponto da lição. Primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Nós vamos tratar disso aqui. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão, filho de Salomão. E terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Vamos à leitura bíblica em classe, que é um texto extenso. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 12,
versículos de 1 a 10, versículos 13 e 14 e os versículos 26 a 29, que nos diz o seguinte: E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, deixa eu abrir um pouco, né? E sucedeu, pois, que ouvindo o Roboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai. Veja que não eram quaisquer homens, eram homens que estavam diante, eram conselheiros de Salomão. Agora pense comigo, Salomão foi o homem mais sábio da terra, e ele tinha conselheiros. A sabedoria não nos exime de buscar bons conselhos. Salomão foi o homem mais sábio da terra e tinha bons conselheiros. E agora, os bons conselheiros de Salomão, que era o homem mais sábio da terra, não serviram para Roboão. Loucura de Roboão. Então, né, ele buscou conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Eu vou fazer questão de grifar uma coisa importante aqui, ó. Se hoje fores servos deste povo, todos os dias serão teus servos. Olha que coisa magnífica. Se você servir este povo hoje, eles vão te servir depois todos os dias. Perceba que o caminho era simples. O caminho que Roboão deveria passar era um caminho simples. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Eu falo que Roboão foi buscar conselho com os meninos que cresceram, que brincavam com ele de bolinha de gude, que a gente chama lá na minha terra onde eu nasci de birosca, que jogavam finca com ele, soltavam papagaio, soltava pipa com ele. Foi buscar conselho com essa turma. Ele ouviu o conselho dos anciãos que estavam diante do seu pai, e ao invés de praticar, entendendo que aqueles anciãos foram conselheiros do seu pai, e tinham também potencial para lhe aconselhar, não. Ele foi buscar o conselho dos amigos, dos coleguinhas de escola, dos jovens. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Roboão, aliás, ele tem uma atitude típica de alguém que já está com uma decisão tomada. Só precisa de uma pessoa que apoie a sua decisão. Isso acontece muito. Tem pessoas que chegam para a gente na igreja, ou no momento de aula, de curso teológico, isso acontece muito, fala: professor, é o seguinte, eu estou precisando de uma opinião sua. Na verdade, ele já está com a decisão tomada. Ele só quer alguém que apoie a sua decisão. É isso que Salomão queria. É isso que Roboão, queria. E os jovens que haviam crescido com ele, olha, o escritor faz questão de repetir, os jovens que haviam crescido com ele, coleguinhas de escola, lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai governou
Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará para o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e me tornarão, e tornarão Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Muito bem. Antes de ir aos comentários da nossa lição, os comentários feitos pelo nosso comentarista, pensemos o seguinte. Eu escrevi aqui porque eu quero falar sobre as consequências de um ciclo vicioso de Roboão. Qual era o ciclo vicioso de Roboão? Pense comigo, o ciclo vicioso de Roboão alicerçado num tripé. Primeiro, motivações erradas. Segundo, conselhos errados. Terceiro, atitudes erradas. E as atitudes erradas geraram motivações erradas, com mais conselhos errados e mais atitudes erradas. E isso trouxe consequências. Qual foi a consequência? O reino dividido. Como eu disse na aula passada, não era o desejo de Deus que o povo tivesse um rei. Mas Deus já havia falado com o povo através de Moisés, lá em Deuteronômio, que quando eles entrassem na terra, eles iam querer ter um rei como os reis das demais nações que estavam ali. Eles pediram um rei. E aí Deus deu Saul. Saul se corrompeu, Deus escolheu Davi, depois veio Salomão. Chega no reinado de Roboão, Roboão bagunçou o negócio todo. Roboão permitiu que o reino fosse dividido por causa de motivações erradas, conselhos errados e atitudes erradas. E agora são 2 reinos. E nós vamos perceber nas demais lições durante o trimestre que vários reinos passaram no Reino do Norte e vários reis no Reino do Sul. O Reino do Sul, que a capital era Jerusalém, teve 20 reis. E o Reino do Norte, que a capital foi Samaria, teve 19 reis. Alguns reis do Reino do Sul foram reis ímpios, a maioria reis piedosos. Mas no Reino do Norte, que começou sob a liderança de Jeroboão, que nós estamos tratando na aula de hoje, todos eles foram reis ímpios. Todos eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E para os 2 reinos, Deus restaurou enviando-os para o cativeiro. O reino do sul voltou do cativeiro, que foi o cativeiro babilônico. O reino do norte não voltou do cativeiro, que foi o cativeiro assírio. O nosso comentarista nos põe que a fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Eu chamei isso aqui de lei da semeadura. Lei da semeadura. Aquilo que Roboão semeou, isto foi o que ele colheu. Primeiro ponto da lição vai tratar sobre as principais causas da cisão. Primeiro parágrafo vai falar sobre a carga pesada de Salomão. Para que o reino crescesse, para que palácios fossem construídos, para que o reino fosse sustentado, Salomão precisou onerar o povo com uma carga pesada, tanto de impostos como de trabalhos. E aí o comentarista nos coloca, diante disso que eu já falei aqui, que além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos
do rei, havia a obrigação do uso de mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. E eu faço aqui a seguinte observação. Os projetos, pastor, mas os projetos não eram importantes? Eram, mas todo projeto tem que visar o povo. O povo aqui não se sentia realmente participante dos projetos. O que o povo percebia era que os projetos eram mais para resultar na glória de Salomão do que no benefício do povo. Irmãos, como nós temos sofrido disso nos nossos dias. Às vezes, líderes que os seus projetos não visam o benefício do povo, mas a sua própria glória. Eu fiz, eu construí. É o que Salomão está fazendo, ele está construindo, o reino está crescendo, mas o povo mesmo não está vendo o resultado disso. E isso foi enchendo a medida do povo. Segundo parágrafo, a divisão do reino. A divisão do reino. O nosso comentarista nos coloca aqui que o autoritarismo de Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. As 10 tribos que ficaram ao norte. A tribo de Judá e Benjamim, que ficou ao sul de Israel, participava ativamente do governo e fazia parte de sua corte. O que nós vemos nisso aqui? Eram 12 tribos ao todo. O reino de Israel, o povo de Israel, eram 12 tribos. Mas só 2 tribos, Judá e Benjamim, só Judá e Benjamim participavam ativamente do reino. Então faltava unidade. Mesmo no reinado de Salomão, faltava unidade. Quem é responsável por promover a unidade do povo? O líder. Salomão tinha que ter estratégia, e nós estamos falando de um homem sábio. Mesmo com toda a sua sabedoria, as estratégias de Salomão para promover unidade foram inexistentes. Ele não entendeu isso. Não havia unidade. E Roboão assume o reino agora e vai continuar no mesmo caminho. Pior de Roboão é que ele recebeu conselhos que podiam realmente mudar a trajetória. E ele não fez isto seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos. Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. E eu anotei que isso aqui é um perigo. Perigo. Qual é o perigo? Quando o povo sente que o fardo está pesado demais. Ah, pastor, mas é pela obra de Deus. Nem sempre é pela obra. Como eu disse, às vezes é pela vaidade pessoal de quem está liderando. Porque quando é pela obra, o povo se entrega, o povo se desgasta, o povo compreende que é realmente pela obra, e tudo que fazemos pela obra tem que resultar no benefício de todo o povo. A minha pergunta aqui é o seguinte: onde estavam os jovens quando o reino foi dividido? Onde estavam os jovens? Eles deram o conselho para Roboão, Roboão atendeu o conselho dos jovens. Eles perceberam, com certeza, porque eles estavam no reino, as consequências dos maus conselhos que eles deram para Roboão, mas o que eles fizeram para mudar isso? Onde eles estavam? Então, Roboão não deveria ter seguido o conselho daqueles homens, daqueles jovens. Vamos ao segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição. Os erros de Roboão. Primeiro, a repetição dos erros de Salomão. E o comentarista deixa claro aqui que o conselho dos anciãos dizia que a solução do problema... Deixa eu marcar tudo aqui, porque é o que eu quero. O conselho dos anciãos diziam que a solução do problema era dar às 10 tribos que estavam mais distantes e não se sentiam parte do reino, o que eles pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão
e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando a ruptura. Querido, se tem uma coisa que nós precisamos entender para a nossa vida, é a relação de custo-benefício. Essa relação aqui, ó, de custo-benefício, deixa eu tirar aqui que eu escrevi benefício tudo errado. Custo-benefício. Tudo na nossa vida tem uma relação de custo-benefício. Valeria a pena desacelerar o projeto de expansão para manter ou para restaurar a unidade das tribos? Com toda certeza. Com toda certeza. Roboão não entendeu isso. Ele não fez essa relação de custo-benefício e realmente foi trágico. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Já falamos aqui. Será que são mesmo amigos? Será que eles são mesmo amigos? Porque amigo que é amigo, amigo de verdade, eles sabem nos aconselhar e nos dão conselho que servem para o nosso crescimento. Vimos na leitura bíblica em classe, comentamos isso na leitura bíblica em classe agora há pouco. Eram conselhos que só levariam Roboão à ruína. Como levaram? Terceiro parágrafo, cuidado com os conselhos. O comentarista põe o seguinte: quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, mesmo que não conseguimos discernir, quando o orgulho se torna o centro de nossa vida, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Algo que eu quero deixar claro aqui, ó, quando o orgulho se torna o centro da nossa vida. Tem uma coisa que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Eu aprendi de um amigo, pastor Edson Gonçalves. Ele morava nos Estados Unidos, pastoreava lá, e eu tive com ele diversas vezes nos Estados Unidos, pregando. E o pastor Edson é um amigo, um pai, e ele, quando acabava o culto, ele colocava uma garrafa de café em cima da mesa e falava: meu filho, senta aqui, vamos conversar. E às vezes a gente conversava a noite inteira. E eu lembro de uma noite em que a gente estava conversando, e o pastor Edson me disse uma frase que eu nunca esqueci, e eu quero que você não se esqueça desta frase. Não se esqueça desta frase, tá ok? O homem se envaidece sem perceber. O homem se envaidece sem perceber. Quando o orgulho toma conta do nosso coração, nós vamos nos envaidecendo. Tem gente que vive dizendo: eu sou humilde, sou humilde, sou humilde, mas já se envaideceu. Já está envaidecido, já se envaideceu há muito tempo. Porque se não tivermos cuidado, o homem se envaidece sem perceber. Foi o que aconteceu com Roboão. O envaidecimento cegou Roboão, não permitiu Roboão ver o que estava acontecendo. E o problema é que veio uma ruptura. O problema é que o resultado, a consequência foi grave para Roboão e para todo o reino também. Que nós peçamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que nós tenhamos cuidado. Nós falamos na primeira aula, na aula passada, sobre a dependência de Salomão. Roboão deixou de ter esta dependência. Salomão disse: Senhor, eu sou ainda jovem, sou criança, e eu preciso de sabedoria. E Roboão não fez isto. Então não se esqueça, o homem se envaidece sem perceber. Cuidado para que você não esteja se envaidecendo sem que a sua ficha caia, porque isso vai trazer uma consequência grave para a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos então ao terceiro ponto da nossa lição. No terceiro ponto, vamos tratar sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro parágrafo, a rebeldia de Jeroboão. Nós já tratamos aí que no período do reinado de Salomão, durante o reinado de Salomão, Jeroboão
se rebelou contra ele. Se rebelou contra ele. E então, para não ser morto por Salomão, Jeroboão fugiu para o Egito e ficou lá. Fugiu para o Egito e ficou lá. Quando Salomão morreu e Roboão assumiu o trono, o próprio povo mandou chamar Jeroboão. E isto é algo terrível que eu quero repetir aqui, ó. Quando o povo manda chamar Jeroboão, eles sabiam que estavam chamando alguém que já havia se revoltado contra o rei. A pergunta que eu quero fazer para nós aqui é a seguinte: por que nós permitimos, às vezes, ou buscamos, às vezes, eu estou falando buscamos para generalizar mesmo, porque nós buscamos, às vezes, um rebelde para governar sobre nós? E o que acontece quando um rebelde governa sobre nós? Queridos, nós precisamos orar para que Deus nos dê líderes sábios. Através de Jeremias, Deus falou que nos daria pastores que seriam segundo o seu coração e que nos pastoreariam com sabedoria e inteligência. Agora, Salomão morreu, o seu filho Roboão assume o trono. Tudo bem que Roboão tomou as atitudes erradas, como acabamos de falar agora há pouco, mas o povo manda chamar Jeroboão para governar sobre eles. O povo escolhe ser governado por um rebelde. Em nome de Jesus, aprenda uma coisa: não se permita ser governado por um rebelde, porque quando deixamos um rebelde governar sobre nós, estaremos debaixo de maldição. Se sabemos que é rebelde e buscamos essa pessoa para governar sobre nós, nós estaremos debaixo de maldição. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Porque todos aqueles que buscam um rebelde para governar sobre eles, é porque estão direcionados pelo mesmo Espírito que direcionou o rebelde. Que nós sejamos direcionados pelo Espírito de Deus e não pelo espírito de rebeldia. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Então, Jeroboão vai governar sobre o povo. Por quê? O povo pede para ser governado por um rebelde. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Na leitura bíblica em classe, nós lemos que ele começou a governar e ele, temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. Como eu disse agora há pouco, as consequências de quando nós permitimos um rebelde governar sobre nós. A primeira consequência aqui foi o afastamento de Deus. O bezerro de ouro, que Deus matou 3.000 lá no deserto, quando o povo caminhava no deserto, antes de entrar na terra prometida. Arão fez um bezerro de ouro. Deus matou 3.000 por causa disso. Agora Jeroboão repete, faz a mesma coisa. Ele não faz um, ele faz 2 bezerros de ouro. E coloca um em Dan e outro em Betel. Bet-mais-el, a casa do Senhor. O líder rebelde introduz a idolatria dentro da casa de Deus. E isto é trágico para todo o povo. Consequências da idolatria. Deus não admite dar a sua glória a ninguém. Por isso o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus. E eu disse aqui o seguinte, ó, a separação não foi feita por Deus. A separação é feita pelo próprio idólatra. Ah, mas foi Deus que se separou. Não, foi o idólatra que se separou. Foi o idólatra que se afastou de Deus. Isto porque quem está governando é um rebelde. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a entender que os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo de Roboão era ele mesmo, sua própria vontade.
E as atitudes de Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, já foi um rei que introduziu a idolatria no meio do povo de Israel. E nós vamos ver durante o trimestre as consequências disto. Então, uma coisa eu aprendo com Roboão. Quando a arrogância toma conta do nosso coração. O que acontece quando a arrogância toma conta do nosso coração? E eu aprendo uma coisa importante com Jeroboão. Quando permitimos, o que acontece quando permitimos um rebelde governar sobre nós? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós dependamos de Deus, que nós não nos envaideçamos sem perceber, que nós sejamos o maior sentinela do nosso próprio coração e dos nossos próprios desejos. Deus te abençoe e que nós não permitamos também um rebelde governar sobre nós. Que a mão de Deus te conduza em tudo para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.